A paz do Senhor, amados irmãos. Eu sou a Amanda Lourenço e vim aqui hoje contar o meu testemunho para que, quem sabe, possa servir de incentivo, na vida dos irmãos. Irmãos, eu era uma menina muito vaidosa, tinha um sonho de ser modelo, por ser magra, gostar muito de salto alto, de batom, maquiagem, por ser muito vaidosa. Eu tinha esse sonho comigo. Até que um dia, irmãos, já maior de idade, eu consegui realizar esse sonho. Consegui entrar numa agência. Na verdade, era um curso de modelos e fiz e terminei ele. Inclusive, cheguei a desfilar e tudo, irmãos. Mas eu interrompi esse sonho. Eu vou explicar o porquê. Irmãos, eu era de uma igreja. De uma não, irmãos. Eu frequentava as igrejas de porta larga. Porque não tem nem como falar que eu era de uma só. Porque eu vinha de uma, entrava em outra, não ficava, saía. Enfim. Era uma loucura, irmãos. Não tinha estabilidade em lugar nenhum. Inclusive, antes de tudo, eu era católica, pois minha família inteira é católica. Me criei desde pequena na igreja católica. Eu fiz catecismo, Mas com o tempo, fui despertando interesse em conhecer as outras igrejas, a igreja protestante, que é a igreja evangélica. Na evangélica a gente entende que adorar imagens não provém do Senhor, porque é bíblico. Na Bíblia já diz que não pode adorar imagens, Então eu fui entendendo que o catolicismo, na verdade, tinha muitas mentiras escondidas. Então tudo bem, eu fui abrindo o meu olho, fui entendendo melhor. Mas, irmãos, não foi o suficiente para mim. E tinha uma força interior dentro de mim que sempre me levava ao pecado, sempre me levava ao adultério, sempre me levava à vontade de fazer coisas erradas, como sair à noite, como beber fora, como ouvir músicas mundanas, Por exemplo, o funk. Então, minha vida era desse jeito. Vocês devem ter uma ideia já pelo que eu estou descrevendo aqui. Então, eu era uma menina que sempre estava de short curto, blusa curta, gostava muito de usar roupas mostrando a barriga, porque eu tinha um piercing. Então vocês têm uma base do tipo de pessoa, que eu era. E para vocês entenderem o que aconteceu na minha vida, o processo que eu passei para chegar aqui onde eu estou. Irmãos, então eu tinha esse sonho de ser modelo, por ser muito vaidosa, consegui realizar esse sonho de ser modelo, consegui fazer o curso de modelo, cheguei a desfilar e tudo. Mas entrei na igreja pentecostal nesse tempo, tinha acabado meu curso. A igreja era a porta larga, mas ela me despertou uma vontade maior de buscar a Deus, Porque querendo ou não, na igreja sempre vai ter uma palavra, E foi através da palavra que o pastor disse no altar que eu falei, vou procurar alguma coisa aqui no YouTube. Aí eu encontrei lá um pastor chamado Júlio César. O canal dele é assim, Pastor Júlio César, Curas e Libertação. Irmãos, quando eu cliquei nesse vídeo, que o pastor estava lá falando sobre a vaidade, sobre o que acontece com os irmãos que cometem a iniquidade, irmãos. Senti uma angústia no meu coração, eu falei, como assim? Ninguém nunca me disse isso. E ele passava os respaldos bíblicos, irmãos, e eu ia conferir na Bíblia e era verdade. Só que eu só não tinha um discernimento para entender, porque os espíritos malignos não deixavam entender. As escamas da cegueira não saíam dos meus olhos, irmãos. Então, se alguém na rua me falasse a verdade, eu ia virar as costas e não ia acreditar. Como aconteceu nesse canal desse pastor. Eu escutei o que ele falava e dizia, não é possível isso. E quando eu via na Bíblia, meus olhos se enchiam de lágrimas. Porque algo dentro de mim me despertava e dizia, vá mais a fundo, irmã, vai mais a fundo. Então eu fui olhando mais a fundo, eu fui conhecendo mais e mais esse canal, irmãos. Aí eu falei, não é possível isso que eu estou escutando. Aí eu vinha me ajoelhar no chão e começava a fazer minhas orações, irmãos. Coisa que eu não fazia antes. Irmãos, nas orações era uma coisa muito forte, eu chorava demais, eu não entendia por que eu chorava tanto. Mas era uma angústia no coração, era um aperto, uma tristeza. É como se tudo que eu tivesse feito no passado viesse na minha cabeça ao mesmo tempo. Eu chorava demais para Deus, irmãos. Até que eu mostrei pro meu marido em casa, eu falei, olha o que está acontecendo, olha quem é esse rapaz, o pastor Júlio César, dá uma olhada. Ele assistiu, ele gostou e sentiu o que eu senti. Até que começou a campanha de oração, que foi no 1º de janeiro de 2018, este ano. Orai sem cessar.
1 hora de oração, de joelhos no chão, para poder conquistar o amor de Deus, aquilo que eu não tinha na minha vida, eu nunca tive, porque eu servia Satanás e nem tinha o discernimento para entender isso, né? Que é o que acontece com os irmãos afora que não buscam o Senhor, que não tem a vontade, não tem conhecimento da palavra. Por isso que é importante buscar o Senhor. Irmãos, então eu comecei a orar nessa campanha, e foi bem no ano novo, irmãos, onde estava as pessoas na praia, pulando, bebendo, vendo a virada do ano, os fogos, e eu de joelhos com meu marido em casa, né? Orando ao Senhor, pedindo misericórdia, pedindo para Ele me mostrar o que estava de errado na minha vida, irmãos. E adivinhem só o que aconteceu. Um tempinho antes, o pastor Júlio César avisou na live ao vivo, né, irmãos? O seguinte, irmãos, se por acaso vocês sentirem uma presença tocando no ombro de vocês, não se assustem, não parem a oração, porque é o espírito maligno que vai tentar parar vocês. Na hora que eu ouvi isso, irmãos, eu falei, não vai acontecer isso comigo não, eu vou orar aqui agora, baixar minha cabeça e não vai acontecer. Irmãos, aconteceu, o espírito maligno veio pra cima de mim, irmãos, eu senti uma presença forte. Foi quando eu repreendi pela primeira vez, irmãos. Nunca tinha repreendido um espírito na minha vida. E eu repreendi esse espírito e na hora saiu, mas eu não conseguia parar de orar. E eu orava, e eu chorava, e eu orava, minhas pernas tremiam. Eu segurava a mão do meu marido ajoelhada, porque ele também estava orando. E ele também chorava, irmãos. E as luzes estavam apagadas, porque o pastor Júlio César nos instruiu a apagar. Porque ele disse, não sei qual é o motivo, ele disse que é melhor assim. Mas meu marido acha que é bom apagar porque as trevas, elas gostam de agir no escuro. E é muito bom a gente orar no escuro, porque é pra, se elas se levantarem para agir, podemos repreender. Então eu aprendi assim, irmãos. Então eu comecei a orar dessa forma. Irmãos, quando eu acabei essa oração, meu corpo estava quente, fumegando. E aí quando eu levantei, que eu fui entender o que tinha acontecido, irmãos, para mim aquilo que tinha caído as escamas da cegueira dos meus olhos. Eu passei a entender que o inferno existe e que os espíritos malignos, sim, eles estão por todos os lados, irmãos. Por isso que temos que vigiar. Então meu testemunho de vida começa assim, irmãos. Toda aquela vaidade, todo aquele negócio de se pintar, de se perfumar, foi deixando de fazer parte da minha vida, porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, foi me convencendo do pecado através das minhas orações, irmãos, conforme todos os dias dessa campanha, que eu orava junto com o pastor Júlio César, ao vivo no canal, irmãos. Era mais um dia de vitória na minha vida, irmãos. Todo dia o Espírito Santo de Deus se fazia presente na minha vida e eu chorava. Como que eu identificava o Espírito Santo, irmãos? Através da minha entrega, irmãos. Quando você se entrega de coração, você rasga teu coração para Deus, você chora, você suplica, você clama o nome do Senhor, irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele vai até você, ele te visita, irmãos, ele toca no seu coração e ele te convence do pecado, como ele fez comigo. Então, o que eu estou falando aqui para vocês é que não foi a igreja, não foi pastores, irmãos. Foi o Espírito Santo de Deus que me convenceu do pecado, da vaidade, irmãos, e foi aí que eu fui entendendo o quão abominável para os olhos de Deus é a maquiagem. É o salto alto, o adultério, fora do casamento. Os jovens que estão hoje namorando, se relacionando, irmãos. Na Bíblia diz que quem adultera não herdará os reinos dos céus. E as pessoas estão cegas, irmãos. Elas não querem conhecer a verdade. O tempo está próximo, o tempo está curto, na verdade. Jesus está voltando. E quando ele voltar, só vai subir os que estão em santidade, irmãos. Todos que estão em pecado não vão subir. Então é essa mensagem que eu venho passar para vocês, irmãos. Orem, vigiem, jejuem mais. Porque a recompensa está lá em cima, irmãos. Tudo aqui embaixo, tudo aqui na terra é passageiro. Mas o céu é eterno. Para aqueles que oram, buscam. Para aqueles que vivem em comunhão em santidade com Deus. Irmãos, isso não é difícil. Como eu estou contando para vocês, irmãos. Eu abri mão do meu sonho, irmãos, para servir a Deus.
por causa dessas orações que eu estava fazendo aqui em casa. Não era na igreja, não. Isso é para vocês entenderem que não é pastor que mandou. Foi o Espírito Santo. Aqui em casa com meu marido. Foi o que me convenceu, irmãos. E depois eu fui buscando mais a fundo na Bíblia e no canal do pastor Júlio. Porque lá no canal dele, irmãos, tem detalhadamente vídeos e mais vídeos sobre isso. Exortação sobre o pecado. E se vocês quiserem saber um pouco mais, eu vou falar para vocês o que diz aqui na Bíblia sobre, como por exemplo, cortar o cabelo. As irmãs que cortam o cabelo, eu não sei se conhece essa passagem em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 15, que diz assim: mas para a mulher, o cabelo comprido é motivo de orgulho. O cabelo lhe foi dado a ela no lugar de véu. Ou seja, irmãos, quando a gente corta o cabelo, a gente está mudando aquilo que Deus fez. Irmãs, se tudo que Deus fez é perfeito, por que é que a gente vai mudar, irmãos? Não pode. É pecado, irmãos. Em 1 Coríntios 11, 5 diz assim: mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Irmãs, o nosso cabelo é o nosso véu. Na Bíblia diz que quando Jesus Cristo veio, rasgou o véu, justamente o nosso cabelo nos foi dado no lugar de véu. Não podemos cortar o cabelo, e se cortarmos, pagaremos o preço. As mães que cortam o cabelo dos filhos, se por acaso vierem a falecer, sem ter se arrependido, irmãos, a alma já está condenada e vai direto para o inferno. Isso é bíblico, irmãos. Muito pelo contrário de julgo, é bíblico. Sobre o pecado da vaidade, irmãos, se vocês olharem em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 até o 17, diz assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois é santo. Irmãos, aqui nessa passagem já está bem claro, irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele faz morada no nosso corpo. O nosso corpo, ele não pertence a nós mesmos. Ele pertence ao Espírito Santo de Deus. Por isso que Deus fala assim: se a gente alterar qualquer coisa, ele vai nos destruir. Porque a condenação, ela está aí para todos aqueles que cometem iniquidade, irmãos. Então, o meu testemunho, para finalizar, é voltado a isso, irmãos. Temos que orar, vigiar, temos que nos dedicar mais ao Senhor. Porque como o Espírito Santo de Deus me convenceu, ele vai convencer você também, irmão. Larga o pecado, larga a vaidade. Pare de pintar suas unhas, irmãos. Tudo que Deus fez é perfeito. Por que é que você está mudando, irmãos? Você sabia que o adultério, ele não é somente ato sexual fora do casamento, irmãos? O adultério é tudo aquilo que você muda. Por exemplo, irmãos, se você pega uma gasolina e coloca água dentro, você está adulterando a gasolina. Com o cabelo não é diferente, irmãos. Quando vocês pintam o cabelo, vocês estão adulterando o cabelo. Porque Deus te fez assim, com o cabelo preto. Deus te fez assim, com o cabelo loiro. Não pode mudar, irmãos. Pagaremos o preço, irmãos. Oh, irmãos, se vocês não estão acreditando em mim, façam como eu fiz. Ajoelhem e orem, irmãos. Rasguem o coração para o Espírito Santo de Deus lhe mostrar. Abra a mão da vaidade. Não deixe esse espírito maligno enganar vocês como me enganou durante muitos anos da minha vida. Não pintem suas unhas. Não usem roupas curtas. Na Bíblia diz lá em Apocalipse como Jesus Cristo se vestia. As vestes eram até os pés. Então, se somos cristãos, irmãos, temos que se vestir da maneira que Cristo se vestia. Então, por que é que estamos indo para as igrejas de roupa curta, de saia colada, de vestidinho curto, irmãos? Porque que hipocrisia é essa, irmãos? Se somos cristãos, então por que não estamos seguindo a Cristo? Nossa obrigação é seguir a Cristo, é dar o exemplo, é ter um bom testemunho para contar, irmãos. Enfim, irmãos, o que eu tenho para dizer para vocês é isso, tá? Isso aqui não é julgo, é apenas uma forma de demonstrar
que Deus está aqui, que Deus está tentando mostrar para você a verdadeira doutrina do Espírito Santo dele, irmãos. Esqueçam as igrejas de porta larga. Esqueçam o pecado, o luxo, a vaidade, a fornicação. Quem está namorando, ama seu namorado, casa-se logo, irmãos. Saiam do adultério. Saiam da fornicação. Quem gosta de se maquiar, de cortar cabelo, largue a tesoura, largue o esmalte, largue a maquiagem, irmãos. Isso não provém do Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é santo. Jesus é santo. E tudo que é santo não habita em lugar sujo, em lugar que tem pecado, que tem impureza, irmãos. Eu peço que vocês fiquem com a paz do Senhor. Eu peço que vocês tenham calma no coração ao ouvir essa palavra. Eu peço que vocês escutem essa palavra como uma forma de exortação, como uma forma de incentivo, um testemunho, na verdade, para ajudar, irmãos. Tá bom? E que Deus abençoe vocês. E eu vou estar gravando mais testemunhos aqui no canal para estar ajudando os irmãos a conhecer a verdade. Amém? Fiquem com a paz do Senhor. Oi, Ediel. Eu sou ex-modelo, porque entreguei minha vida para Cristo e renunciei tudo. Larguei minha vida profissional também, né? Irmãos, continuando ainda sobre a vaidade, quando eu ainda estava indo para a igreja de porta larga, não buscava a direção de Deus, assistia a televisão, ainda era vaidosa. Numa manhã qualquer eu estava sentada no sofá, conversando com meu marido, e nisso eu me aborreci com ele por um motivo qualquer, eu não me recordo qual foi. E eu tinha uma mania muito feia, irmãos, de alterar a voz, gritar com ele quando eu me aborrecia, né? E nesse dia ele me aborreceu por algum motivo e eu fui alterar a voz com ele, irmãos. Pra que eu fui fazer isso? Já estava toda pintada, unha, salto alto. E quando eu fui gritar com ele, manifestou um demônio em mim, irmãos, que foi uma coisa inacreditável. E aí eu levantei minhas mãos como se fossem duas garras. E olhei para ele com um olhar de ódio, como quem quisesse machucar, irmãos. Então eu avancei para cima dele. Mas não era eu, irmãos. Era um demônio. Então, mas eu não conseguia tocar. Eu avancei nele, mas sabe quando você vai avançar em alguma coisa, mas você não consegue tocar? E nessa hora que eu fiz isso, eu mesma tentei segurar meu próprio corpo, jogando ele para trás. Foi uma coisa inacreditável. E aí ele se levantou e diz ele que Deus tocou no coração dele para que ele pegasse um óleo ungido que ele tinha guardado dentro do guarda-roupa de muito tempo atrás, que havia comprado em outra igreja, um óleo num frasco muito pequenininho. Então ele trouxe esse óleo para cá, rapidamente passou na minha testa e repreendeu. E na hora eu senti que meu corpo estava se acalmando, mas ainda estava estranho, eu ainda não estava me sentindo bem. E eu chorava, pedia socorro, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não sei o que eu faço. E eu me senti estranho, como se tivesse alguma coisa errada dentro de mim. Levantei eufórica, querendo ir para alguma igreja, querer pedir ajuda para algum pastor. Aí meio que eu me acalmei, irmãos, e sentei no sofá novamente. Eu falei, não, tá tudo bem agora, tá tudo bem. Foi embora. Mas na verdade, irmãos, tinha se escondido. E como é que a gente foi descobrir isso? O meu marido, quando tudo se acalmou, ele pegou o celular dele e quis me mostrar um vídeo de um rapaz entrando na igreja com faca. Esse rapaz queria matar o pastor, estava endemoniado. Eu não sei se esse vídeo era no caso do pastor Júlio César, porque a gente estava assistindo vídeos do pastor Júlio César nas igrejas. Só que eu não me recordo se era, Vaso, mas eu tenho quase certeza que era o pastor Júlio César. E eu não conseguia olhar para a tela do celular. Meu marido falando, olha aqui, Amanda. E eu não conseguia olhar para a tela. Eu estava com o olhar meio fechado. Eu estava sentindo uma fúria dentro de mim. E eu não conseguia olhar para a tela. Eu também não conseguia falar, irmãos. E eu só olhava para a televisão com a cabeça meio que para baixo. Só olhava com a beira do olho para cima, assim, para a tela da televisão. Enfim, e isso me parecia muito estranho. Eu estava sentindo uma fúria terrível dentro de mim. Foi quando eu comecei a pedir, pelo amor de Deus, me ajuda. Tá voltando. E tá manifestando de novo, irmãos. Misericórdia. E aí meu marido pegou, colocou a mão na minha cabeça. E em nome de Jesus ele conseguiu expulsar. Eu senti um alívio, nossa, tremendo, irmãos. Ou seja, irmãos, enfim, eu vou finalizar aqui. Isso aconteceu porque estávamos falando de Deus. Estávamos buscando Deus, mas eu estava com o corpo totalmente servido a Satanás. Não tem como servir a dois senhores, irmãos.
Provavelmente o Satanás, os espíritos malignos, eles vão se manifestar. Temos que nos libertar primeiro, irmãos, para depois mexer com essas coisas, porque eu estava lá mexendo com essas coisas e com o corpo todo em vaidade, todo em pecado, irmãos, e eu só trouxe o mal para minha vida sem perceber, sem ter conhecimento, irmãos, eu chorei muito, irmãos. Quando eu fui orar, fui entender o que tinha acontecido comigo, eu senti um aperto no meu coração, uma angústia, mas eu chorei, irmãos, e o Espírito Santo foi limpando, foi tirando tudo, irmãos, e nunca mais isso aconteceu comigo. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Hoje eu sinto a paz no meu peito, eu tenho discernimento. Graças a Deus eu consigo entender o que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é. Graças a Deus eu consigo abrir a Bíblia, eu consigo ler e entender o que está escrito, irmãos. Antes eu não conseguia. Eu ia para a igreja de porta larga, chegava em casa, eu não entendia nada. Ficava me perguntando o que quer dizer isso. Aí desistia. Ia para Facebook, ia para WhatsApp. Hoje, irmãos, graças a Deus eu me libertei de tudo isso. Graças a Deus eu não me sinto mais refém da maquiagem. Não me sinto mais refém da unha pintada, do cabelo pranchado, irmãos. Isso é uma vitória na minha vida, graças a Deus. Porque os espíritos malignos se alimentam do nosso pecado, irmãos. Temos que renunciar. Graças a Deus, hoje, se vir demônio para cá, irmãos, eu vou conseguir repreender em nome de Jesus Cristo. Mas antes não dava, irmãos. Eles viviam aqui dentro, faziam o que queriam com a gente. Infernizavam a nossa vida e a gente estava brigando sem saber de nada, irmãos. Se Jesus foi perseguido, por que que nós não seríamos, irmãos? Já é bíblico isso, temos que vigiar. E hoje, graças a Deus, eu tenho discernimento para poder repreender esse mal da nossa vida e continuar buscando a santidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos alcançar a vitória até que chegue o dia do juízo, irmãos. E eu peço que vocês fiquem com a paz do Senhor Jesus, irmãos. Aleluias, glória a Deus. Obrigado pela atenção, irmãos. Mais um testemunho como incentivo para ajudar. Amém, irmãos? Fiquem com a paz do Senhor. Irmãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam completamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Graças a Deus, isso quer dizer que nosso corpo ele tem que ser santo, sem pecado para a vinda de Cristo. Quando aqui na Bíblia diz assim, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor, é porque não pode ter nenhum tipo de pecado no nosso corpo. A vaidade é um pecado extremo, por isso que eu friso muito isso aqui no meu testemunho, porque foi a vaidade que me puxou para o abismo. Na hora de dormir, irmãos, vinha espíritos malignos me repreender na cama, eu não conseguia me mexer, não conseguia levantar, sentia meu corpo colado na cama, irmãos. É horrível aquela sensação de você estar presa, você saber que tem um demônio em cima de você, irmãos, e você não conseguir fazer nada. Isso acontece com todos aqueles que cometem iniquidade, irmãos. Vamos vigiar, irmãos, eles se alimentam do nosso pecado. Espírito maligno, irmãos. Eles são malignos, justamente eles estão aí para atrapalhar, para oprimir a gente. Temos que vigiar, temos que orar, temos que jejuar, porque Cristo também precisa de nós, irmãos. A batalha também é nossa, irmãos, temos que orar. E eu tenho uma coisa para falar para vocês, muito importante. Depois que eu aprendi o que é oração de madrugada, depois que eu aprendi o que é renúncia de verdade, nunca mais esses espíritos da paralisia voltaram aqui no meu quarto. Ou pelo menos, irmãos, podem até voltar, eles podem até voltar, mas em mim eles não tocam mais. Porque eu me ajoelho, irmãos, eu rasgo meu coração para Cristo e eu peço, Pai, me proteja em nome de Jesus. Que todo mal caia por terra em nome de Jesus, porque sangue de Cristo tem poder, eu aleluias. E eu oro, meus irmãos, com meu marido eu choro. Quando eu não consigo orar por 1 hora, eu oro pelo menos uns 40 minutos a 30, irmãos. Mas não deixo de orar. Porque a oração, ela tem poder, a oração do justo tem poder, irmãos, mas temos que buscar. Porque as coisas não caem do céu, não, irmãos. Temos que pagar o preço. Então, eu peço a vocês que reflitam. Vou deixar essa passagem aqui com vocês. 1 Coríntios 6, versículo 19 até o 20, diz assim:
Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Oh, glória a Jesus. Aqui, irmãos, nessa passagem, Deus, ele não quer só o coração. Aqui nessa passagem diz claramente que ele quer o corpo, a alma e o espírito. E principalmente temos que glorificar a Deus pelo nosso corpo, irmãos. Amém? Eu vou deixar essa passagem para que vocês reflitam, irmãos. Fique com a paz do Senhor Jesus. Amém?